Pegue aí, você vai abrir aí no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos outras citações, tá? Como indicação. Mas aí eu vou ficar nessa Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos pegar a partir do versículo 32. A minha Bíblia aqui é a Ave Maria. Você pode ver se é a mesma página aqui. A página aqui é 1418. 14:18. A palavra de Deus. O tema desse grupo de oração desta noite é, como já foi mencionado, né? Na condução, a tua graça é fonte de cura e sinais. Vamos juntos? A tua graça é fonte de cura e sinais. E veja bem o que a palavra vai dizer. Aí no versículo 32, Atos 4. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, é a palavra que vai dizer que com grande coragem os apóstolos, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor. Só que, irmãos, nós já vemos, nós já percebemos, nós já detectamos a graça de Deus. Porque ninguém por si mesmo, consegue, aqui vai dizer que com grande coragem, conhecendo, percebendo a realidade deles naquela época, o ambiente em que eles viviam, percebe que se precisaria de algo sobrenatural na vida deles. Mesmo porque era uma linguagem nova, né? Era uma mensagem nova. A mensagem da ressurreição não era uma mensagem do dia a dia das pessoas, não. Não era uma mensagem que o povo estava cansado de ouvir naquela época. Jesus, ele chegou com esse anúncio novo. Essa boa notícia, né? Dele, presente em meio a nós, e de que havia uma ressurreição. E esses apóstolos, eles se apropriaram dessa verdade, dessa graça de Deus na vida deles, e tomaram por seguir esse anúncio, né, dessa verdade. Então aqui, irmãos, nós já podemos identificar a graça de Deus agindo através deles. Vamos ver mais também. Olha o que aconteceu aqui. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos possuíam terras, todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas. Irmão, é normal isso acontecer? É do nosso cotidiano também? As pessoas saírem vendendo tudo, chegam lá e depositar nos pés dos apóstolos e falar agora, é tudo de todos agora. É normal isso acontecer? Não é. Isso faz parte da nossa realidade de vida? Sempre? Não é. Aqui também, irmãos, nós podemos perceber, detectar, identificar a graça de Deus acontecendo na vida daquelas pessoas. E é por isso que a própria palavra, ela vai dizer que em todos eles
que nós, nos nossos momentos de oração, em que nós estamos, meditação da palavra, eu costumo dizer que nós somos dependentes da graça de Deus. Nós precisamos entender que existe a graça de Deus, que existe uma ação de Deus nesta terra. E existe uma ação de Deus, irmãos, em meio a nós. O Catecismo da Igreja Católica fala aqui, lindamente acerca da graça. Vai dizer, a graça é um dom gratuito e sobrenatural, que vem de Deus, principalmente através do Espírito Santo, para justificar e santificar as pessoas. É uma participação na vida divina que nos torna capazes de viver em comunhão com Deus. Então, a graça, irmãos, é um favor de Deus a nós. Essa graça divina, irmãos, ela é manifestada em Jesus e nos purifica e nos aperfeiçoa e nos torna parecidos com Jesus. Não no sentido de aparência física, mas no sentido de atitudes, mas no sentido de reações, mas no sentido de ações, que nos leva a parecer com Jesus. Irmãos, então a graça de Deus é um favor imerecido. É um favor que nós não merecemos. E favor é favor. É de graça. A gente não vai pagar por isso. É uma graça que o Senhor nos concede, nos oferece para a nossa salvação, que também nos capacita e nos transforma enquanto cristãos que nós somos. Então, meus queridos irmãos, nesse tema de hoje, que vem dizer a tua graça é fonte de cura e sinais, o Senhor nos leva, irmãos, a nós meditarmos que a graça é dada a nós, irmãos, por amor. Nós vimos que a graça de Deus é um dom gratuito, e assim, através da graça de Deus, o Senhor ele vai fazendo de nós pessoas justas e pessoas santas. São Paulo, num determinado momento da vida dele, ele começou a discorrer algumas coisas assim que aconteceram na vida dele, A vida dele foi intensa, irmãos? Depois que ele conheceu Jesus Cristo, Depois que ele teve aquele impacto, ele foi impactado, assim, pela graça de Deus. Ele conheceu, ele era muito zeloso, ele se lançava em missão de perceber os cristãos, porque ele achava que aquilo era o certo. Ele era zeloso com Deus, com a pessoa de Deus, só que ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Senhor, ele não sabia que ele era Deus. Então por isso que ele ia perseguindo aqueles que estavam dando ouvidos para aquele Jesus. Só que quando ele conheceu esse Jesus, quando ele teve essa experiência forte com Jesus Cristo na vida dele, que mudou todo o curso da história dele, ele não viveu mais para ele. Ele aniquilou a ele mesmo. Ele respirava Jesus. A vida dele inteira foi entregue a Jesus Cristo, a ponto dele dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E chegou um tempo da vida dele que ele começou a falar um pouco de várias provações que ele passou. Ele passou por várias. Aí ele foi escorrendo trabalhos, fadigas repetidas, jejuns, vigílias, fome, nudez, frio, tudo isso, irmãos, pelo nome de Jesus. Tudo isso para corresponder à missão que ele recebeu de Deus. Tanto que, por graça de Deus, ele foi considerado apóstolo por excelência. Não foi nem chamado por Jesus, Ele foi considerado apóstolo por excelência.
E ele discorrendo, e ele foi dizer que ele não se gloriava dele mesmo. Tudo aquilo que ele passava, as tribulações, as privações que ele passava na vida, isso não era nada diante do conhecimento, a grandeza que foi na vida dele, ele conheceu o Senhor, ele conheceu Jesus. Então ele disse: eu não me glorio em mim mesmo. E se eu glorio, é de Jesus, não é de mim mesmo. De mim mesmo não me gloriarei, ele vai dizer, a não ser de quê? De minhas, de quê? Eu acho que vocês sabem. Eu não me glorio de mim mesmo. Se eu tiver de gloriar de mim mesmo, eu vou gloriar, sabe de quê? De minhas fraquezas. Se eu tiver, irmão, de me gloriar de mim mesmo, eu vou me gloriar de quê? De minhas fraquezas. Irmão, se você tiver de gloriar você, glorie não pelos bens que você tem, nem pelos seus certificados, a sua capacidade intelectual, não pela sua capacidade de persuasão. Se você tiver de se gloriar você mesmo, glorie-se pelas suas fraquezas, pelas suas limitações, pelas suas deficiências, por aquilo que você não tem, por aquilo que outros têm, você quereria ter e não tem. Glorie-se disso. Glorie-se das suas misérias. Glorie-se daquilo que é como que um limite para a sua vida, para as suas ações. Glorie-se da sua incapacidade. Glorie-se da sua impotência diante de várias situações da vida. Sabe por quê? Porque assim como São Paulo, ele disse que não iria gloriar de nada nele, a não ser de suas fraquezas. Ele foi dizer que um determinado tempo da vida dele, para ele não cair no orgulho, na vaidade, porque ele fazia milagres e prodígios. Por onde ele andava, as pessoas queriam tocar nas vestes dele. Por onde ele andava, irmãos, era gente que não tinha perna e pulava num salto pela presença dele. Jesus acompanhava com sinais e prodígios toda a missão de Paulo. Estou falando só de Paulo, não estou falando dos outros, só dele. E São Paulo, nessa missão dele de anunciar Jesus, de anunciar o Evangelho, ele se referindo a ele mesmo, ele sendo um homem, ele sendo de carne, ele poderia cair no orgulho, ele poderia cair na vaidade. Olha o tema de hoje. O tema de hoje vai dizer que a tua graça é fonte de cura e sinais. Paulo, que era Saulo, as curas que você está operando, os sinais que estão acompanhando as suas pregações, não é por causa sua, não é você que está operando isso, é a minha graça. E para que você saiba disso, um espinho é colocado na sua carne, e você se sente desbofeteado por Satanás, por causa desse espinho na sua carne, para que você não caísse no orgulho, para que você não envaidecesse. Irmãos, não era pouca coisa que São Paulo fazia, eram verdadeiros milagres. E o povo tinha uma inclinação a querer transformar qualquer pessoa em Deus. O povo tinha uma mania de idolatrar pessoas, idolatrar gente. Antes que você queira ser quem você não é, um espinho na sua carne, para você entender de que você é feito de pó. Nós somos feitos do pó. Do pó nós viemos, e para o pó nós
voltaremos. Então ele vai dizer que para ele não cair no orgulho, para ele não cair na vaidade, um espinho na cara aconteceu na vida dele. E ele vai dizer, a palavra vai dizer, 3 vezes eu roguei ao Senhor que apartasse de mim aquele espinho na carne dele, né? Que a palavra não fala o que vem a ser. Aí ele vai dizer que Jesus, ele diz que pediu ao Senhor por 3 vezes que livrasse a vida dele daquele espinho na carne. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Basta a minha graça. Porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Aquele espinho na carne dele ia fazer dele um homem fraco, um homem que se depara com a sua realidade humana de fraqueza. Ele precisava sempre lembrar dessa sua realidade de fraqueza humana, mas que não era para ele olhar para essa realidade dele, que era para ele olhar para quê? Para a graça de Deus que envolvia a vida dele. Então a resposta de Jesus para Paulo foi: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Irmãos, se nós estivermos cheios de nós mesmos, nós não vamos conseguir experimentar essa grande graça de Deus. O nosso coração precisa estar esvaziado de nós mesmos. De nós mesmos. Coisas ruins que nós trazemos dentro de nós. Aquilo que tem dentro de nós que possa nos envaidecer também. Que pode nos deformar, ainda que seja uma coisa boa. Ainda que sejam dons extraordinários. Mas se nós não tivermos dentro de nós um coração humilde, reto, desinteressado, a graça de Deus nós podemos transferir para nós mesmos. A graça de Deus, irmãos, não é nossa. Não é nossa. Então aquilo que a igreja fala, irmãos, sobre a graça, é muito lindo. A graça é uma participação na vida de Deus, que nos introduz na vida trinitária. A nossa justificação vem da graça de Deus. Enfim, assim como eu falei para vocês, que é um socorro gratuito de Deus. É um socorro gratuito que Ele nos dá, a fim de nós correspondermos ao sermos chamados filhos de Deus. Com isso, meus irmãos, nós vemos que a graça de Deus, ela é a base divina da cura e da manifestação do poder de Deus. Nós vemos lá naquela passagem do livro do Êxodo, que quando Moisés ia até o faraó, e Deus ele começou a fazer os prodígios, né? Ali na frente do faraó, para mostrar que existe um Deus por trás da pessoa de Moisés, né? E Deus havia falado para ele aquilo que era para ele fazer, né? A vara dele, ela joga ali, lá no chão, e ela se transformou numa serpente que saiu. Daí a pouco foi o mago e foi lá e fez a mesma coisa. O mago foi lá e fez a mesma coisa. E outros sinais também que Moisés fez, o outro mago foi lá, ousou fazer a mesma coisa. Irmãos, por trás de uma ação de um mago, não vou aprofundar nisso, não é a graça de Deus. A graça de Deus vem de quem? Do próprio Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo vem de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. É dessa graça que eu estou falando com você. Não é nós sairmos acreditando em qualquer coisa, não, tá?
o diabo também pode fazer prodígios. Vocês sabem disso, sim ou não? Vocês sabem, né? Que ele também faz prodígios. Mas o prodígio que nós queremos para nós, os prodígios que nós queremos vivenciar, que se torne vida em nós, são os prodígios que vêm do céu, do Senhor Jesus. Então não queira correr atrás de sinais, de curas, de prodígios, senão você pode realmente parar no lugar que tenha cura de verdade. Porém, não tem a graça de Deus. E depois você pode pagar um preço muito alto. Enquanto que você colhendo na sua vida uma cura, uma libertação, um sinal visível mesmo, que veio pela graça do céu, você não vai ficar devendo nada a ninguém. Pelo contrário, você vai ter um coração livre, porque você experimentou o quê? Tamanho poder de Deus na sua vida. Irmãos, a graça de Deus, ela é incomparável. É algo maravilhoso. Eu achei assim muito lindo. Eu amo muito essa palavra. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos assim, por várias vezes, citando sobre a graça de Deus. Era grande a graça no meio deles. Quando iam mostrando assim os prodígios que Deus estava fazendo ali no meio do povo. Então é por isso que, diante dessa realidade aqui, dessa coragem, dessa força que esses apóstolos, eles colocavam ali no meio do povo, a ponto de ser, como está aqui no versículo 32, a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. E com grande coragem os apóstolos, eles davam testemunho. E vai dizer, em todos eles, grande era a graça de Deus. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, e nós podemos afirmar com toda categoria, com toda verdade, que é grande a graça de Deus no meio de nós. Você crê nisso, irmão? Sim. Creia, porque é uma verdade. A nossa vida, ela precisa estar sob a graça. Ontem eu falava isso em um grupo de oração. A nossa vida, ela precisa estar sob a graça de Deus. Acima de nós precisa estar a graça de Deus. Acima do nosso servir precisa estar a graça de Deus. Porque por vezes nós podemos assim até apresentar um trabalho na igreja, arrastando anos servindo a Deus na igreja. Mas a pessoa pensa que é ela que está fazendo. A pessoa acha que os feitos veio dela. Irmãos, nós enquanto igreja, nós precisamos reconhecer que existe uma graça. Às vezes a pessoa ela confia na sua própria capacidade. E quando ela se depara com o limite, pronto, ela bloqueia. Ela não segue, porque ela está olhando para si mesma. Ela não olha a graça. Ela não conta com a graça de Deus. Ela conta somente com a sua capacidade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e dando um testemunho que aconteceu uns anos atrás. A minha filha, ela estava assim, tirando a carteira, né? Já tinha feito o exame uma vez, a prova de direção, né? Muito nervosa, não passou, foi reprovada. Aí depois fez de novo, a segunda vez, o exame. Foi reprovada de novo. Ficou revoltada. Não vou fazer mais, porque eu sou uma burra. Eu não vou conseguir. E olha, estava terminando o prazo do contrato dela. E se encerrasse, né, ia ter que pagar tudo de novo. E eles falaram assim, olha, eles conseguiram achar uma vaga para ela, nos 15 dias que faltavam, para tornar a fazer, pela terceira vez o exame. Não vou fazer. Eu falei, você vai fazer? Não vou, vai fazer. Fui lá, peguei ela, vamos lá, vamos marcar, marcamos. Aí chegou o dia do exame, né? Aí foi ela e o meu outro filho. Aí ele ficou com ela lá para fazer o exame.
eu tinha não sei o que, acho que era um compromisso, não sei onde, se era Taguatinga, e eu fui. Esse dia eu até fui de ônibus, e ela foi fazer o exame. Irmãos, eu orei o tempo inteiro, eu fiquei orando, era o ofício de Nossa Senhora, era o rosário, eu fiquei orando e clamando, eu falei assim, olha, enquanto tiver o tempo que ela estiver fazendo o exame, eu não sei que horas vai ser, quantas pessoas tem na frente, mas eu vou orar, eu vou interceder. E fiquei orando. Aí, quando mais tarde eu passei uma mensagem para ela, ela falou, eu já fiz há muito tempo. Só que eles não falam o resultado, né? Eles não falaram o resultado. Eu falei, como é que foi? E ela nem respondeu nada, não sei. Só sei. E eu fiquei rezando e intercedendo. Passaram poucos dias, irmãos, chegou na caixinha do correio lá em casa uma carteira provisória de motorista. Eu falei, olha aqui, ó. Aí ela toda feliz, mãe, olha isso aqui. Eu falei, minha filha, nunca mais na sua vida você vai falar, eu sou burra. Nunca mais na sua vida você vai falar, eu não consigo. Eu falei, você não acredita em Deus não, hein? Cadê a sua fé? Você não sabe que tem poder a oração? Eu falei, olha, eu fiquei o tempo inteiro orando por você, clamando a Deus. E Deus, Ele visitou a sua alimentação. Aí eu falei para ela, você consegue acreditar agora que você pode ter os seus limites, mas Deus não tem? Aí ela ficou calada. E eu falei, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos glorificar o nome do Senhor. E esses dias eu falei com ela, hoje ela dirige muito bem. Esses dias eu falei para ela, eu falei, olha, lembra quando da sua carteira de motorista, que pela terceira vez você falou, não vou fazer, porque você era burra, não ia conseguir? Ela lembra, eu falei, pois é, você viu, né, que a graça de Deus permitiu você. E ela sim. Irmãos, nós precisamos crer no poder do nome do Senhor. Nós precisamos crer que para Deus nada é impossível. Nós precisamos levar essa verdade para as pessoas. Nós precisamos mostrar para a pessoa, irmão, olha, é bom, é louvável que você reconheça o seu limite. É bom, é louvável que você reconheça que você não pode tudo. É bom, isso é saudável para nós. Agora, é bom também, melhor ainda a gente saber que tem alguém que pode muito mais do que nós, que visita essa limitação nossa dia após dia. Assim, quando nós recorremos a Ele. E como que nós recorremos a Deus, né? Para sermos merecedores e envolvidos por essa graça. Por meio da nossa oração, por meio da nossa experiência, né? Nosso contato com Deus, todos os dias da nossa vida. Por meio do nosso desejo de sermos fiéis a Ele, não é? Tudo isso, irmãos. E algo lindo assim também, a graça de Deus, ela é acessível a todas as pessoas, irmãos. Deus, Ele é tão incrível, irmãos, que mesmo uma pessoa má, isso pode nos escandalizar, viu? Mas mesmo uma pessoa má, que recorrer a Deus, se o justo fizer o mal com o perverso, e o perverso recorrer a Deus, Deus vai ouvir a oração dele. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é que envolve todas as realidades com a graça dele. E essa graça, ela pode alcançar esse coração perverso. E pode transformar esse coração perverso num grande coração, numa grande vida, numa grande alma. Amém, irmãos? Esse é Deus, viu? Esse é Deus. Esse é o Deus que nós celebramos, que nós oramos, que nós entregamos a nossa vida a Ele. E que você todas as segundas-feiras vem no grupo de oração para rezar. Amém? Então vamos rezar.